Notícias das Gerais. Oferecimento: Associação Mineira de Municípios. Boa noite, começa agora o Notícias das Gerais, informativo da Associação Mineira de Municípios. E hoje, 6 de junho, vamos falar sobre a redução dos impostos para quem vai às compras e os impactos disso para os municípios. O governo federal anunciou no dia 21 de maio mais uma série de medidas para aquecer a economia brasileira. Dentre estas medidas está a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Ele reduziu os impostos dos produtos de uso doméstico da chamada linha branca e, em seguida, dos veículos, para incentivar o aumento das vendas. Para o consumidor isso é bom, mas a notícia não é tão benéfica para os municípios. Acontece que esse desconto que o governo federal concede diminui os recursos que ele repassa para as prefeituras. Sendo assim, elas recebem menos dinheiro para investir e precisam encontrar saídas alternativas. Quem nos fala sobre isso é o consultor de desenvolvimento econômico da AMM, Antônio Avelar. Antônio, a redução é boa para o consumidor, mas para o município, qual é a consequência? Bom, sem sombra de dúvida, Daiane, o consumidor é sempre bem visto a questão de redução de impostos, né? A gente tem uma carga tributária bastante elevada no país e qualquer redução é sempre bem vista. Mas, por outro lado, os municípios sobrevivem basicamente do que a União arrecada e repassa aos municípios. Então, diminuir imposto significa, ao mesmo tempo, então, menos dinheiro para as prefeituras investir em educação, saúde, segurança e por aí vai. Porque é da conta do município que a União desconta esse desconto que ela concede. Exatamente. E no caso do imposto que a União reduziu para a compra de veículos, o raciocínio é o mesmo? É a mesma coisa, só que aí você tem um impacto maior ainda. O imposto do IPI dos automóveis, ele representa 6% de tudo que o governo federal arrecada. Então você vê, diminuindo esse volume de recursos, consequentemente o fundo de participação dos municípios, que é o recurso que vai para as prefeituras, vai diminuir significativamente também. Então, ou seja, menos dinheiro para a prefeitura prestar serviços à população. Aquece a economia no comércio, mas no fundo de participação dos municípios diminui. Diminui, exatamente. E como que o município deve proceder nesse caso? O que o prefeito faz numa hora dessa? Olha, a saída aí é a mesma que qualquer dona de casa faria. Quando tem uma expectativa de determinado valor no contra-cheque e recebe menos. É racionalizar o uso desse dinheiro, ou seja, cortar despesas desnecessárias, planejar melhor o uso do dinheiro, buscar alternativas dentro do próprio município. Eu vou te dar um exemplo. O caso da merenda escolar. Normalmente, as prefeituras adquirem produtos industrializados para a merenda dos alunos, que, obviamente, são produtos mais caros. Por que não utilizar produtos da agricultura familiar do próprio município, que custam bem menos? Tem a questão da saúde, são produtos, do ponto de vista de saúde, melhores, e, ao mesmo tempo, ela está injetando dinheiro na agricultura familiar, ou seja, está promovendo o desenvolvimento local. Nesse caso, eu dei o exemplo da merenda escolar, mas quais áreas podem ser mais afetadas no município com a redução da verba que chega para ele? Olha, basicamente tem duas áreas, que é saúde e educação. Por lei, a prefeitura já tem coeficientes pré-determinados, ou seja, não importa o quanto a prefeitura recebe, ela tem que gastar aqueles percentuais. Ou seja, então essas áreas sofrerão menos impacto. Porque tem obrigação de valor para investir. Exatamente. Agora, por outro lado, obras, segurança pública, enfim, investimentos no município, todos esses com certeza serão afetados. Ou o município provavelmente vai ter que parar ou postergar esses investimentos. Ainda que haja um planejamento, ele precisa tirar daquelas áreas onde não há obrigatoriedade de investimento. Com certeza, com certeza. E como que a população, como que a gente avalia isso? Os cidadãos que não somos prefeitos, né? A população que acha bom o desconto dos impostos, porque tem um lado bom de consumo, mas ela também tem que ver o que isso acarreta para o município. Não, sem sombra de dúvida, todas as vezes que a gente fala de redução de impostos, até pela carga tributária que eu já mencionei, é sempre bem visto pela população. Quem não quer pagar menos por produtos, né, que possa estar adquirindo. Mas só que a gente se esquece que isso vai ter um impacto realmente no nosso dia a dia, porque as prefeituras vivem desses impostos. E a arrecadação no Brasil ela é muito concentrada na União, ou seja, o bolo maior fica com a União, que então recebe e repassa ao município. A partir do momento que esse bolo diminui, consequentemente, a parte que cabe aos municípios vai diminuir também. Então a população tem que ter consciência, ao mesmo tempo que ela está consumindo, é ótimo, gira a economia, mas, por outro lado,
ela pode ficar carente de determinados serviços, porque a prefeitura não vai ter recursos para isso. Ok, Antônio. Muito obrigada pela sua participação. Por nada, disponha. Importante ter essa leitura de esclarecimento, que é bom para a população, por um lado, porque permite o consumo, mas que esse desconto cai na conta do próprio município. Mais informações sobre a redução de IPI e os efeitos que ela traz no portal amm.org.br. Uma boa noite, um bom feriado e até segunda-feira.